Quantas vezes você já se pegou dizendo ou fazendo algo sem nem perceber? É como se alguém apertasse um botão invisível dentro de você e de repente a reação surgisse sem filtro, sem controle, no modo automático. E o pior, depois vem aquele arrependimento, aquela sensação de eu poderia ter feito diferente. Mas por que será que isso acontece com tanta frequência mesmo quando você tenta mudar? A resposta está na forma como seu cérebro aprendeu a reagir. Durante anos, você foi moldado por experiências, crenças e padrões emocionais que hoje funcionam como atalhos mentais. Atalhos que, apesar de parecerem práticos, muitas vezes te sabotam. Eles fazem com que você reaja ao invés de agir com consciência. E isso não é culpa sua, mas a responsabilidade pela mudança sim é sua. A boa notícia é que você pode reprogramar essas respostas. Sim, literalmente, mudar a forma como reage a determinadas situações. Isso é possível através do conhecimento da mente, da linguagem e da conexão entre pensamentos e emoções. É aqui que a programação neurolinguística entra, não como uma fórmula mágica, mas como uma ferramenta poderosa de transformação. Ao entender como seus pensamentos se formam, você passa a observar o mundo com novos olhos. E o mais importante, começa a perceber que o que você sente diante de algo não é definitivo, mas mutável. Você tem o poder de ressignificar aquilo que te paralisa, que te irrita ou que te leva a repetir comportamentos destrutivos. Mas isso começa como um passo, sair do automático. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso na prática, e a resposta começa com a sua atenção. Quando você começa a observar suas emoções e reações sem julgamento, você cria espaço para escolhas conscientes. E quando escolhe conscientemente, você não repete, você cria, e é nesse exato momento que a mudança começa a acontecer. Pare um instante e pense. Qual foi a última vez que você reagiu de forma exagerada? Uma briga, uma crítica, uma cobrança. Esses gatilhos são sinais preciosos. Eles mostram exatamente onde está o ponto que precisa de reprogramação. Não se trata de suprimir emoções, mas de aprender a lidar com elas de forma mais saudável e inteligente. Dentro de você existem padrões que foram formados lá atrás, talvez na infância, talvez em situações dolorosas. Eles foram úteis em algum momento, mas hoje podem estar te impedindo de evoluir. A PNL te mostra que você não é seus hábitos, nem suas emoções descontroladas. Você é aquele que pode transformar tudo isso a partir de um novo entendimento. Imagina ter o controle da sua mente como se tivesse acesso ao painel de comandos da sua vida emocional, não para manipular sentimentos, mas para compreendê-los, ajustá-los e usar a seu favor. Isso não é utopia, é treino, é consciência, é prática diária de autoobservação e escolha. E claro, no começo você vai falhar, vai esquecer, vai reagir no piloto automático. Mas com persistência você começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa, que antes de explodir, respira, que antes de fugir, encara, que antes de culpar, entende. Isso é liberdade emocional, isso é evolução de dentro para fora. E não, você não precisa ser alguém zen o tempo todo, nem viver se policiando em cada gesto. O que você precisa é desenvolver a habilidade de pausar, de fazer uma pequena pausa antes de reagir, para escolher uma resposta mais alinhada com quem você quer ser, e não com quem você aprendeu a ser no passado. Quando você entende o funcionamento da sua mente, começa a perceber que tudo o que acontece fora, na verdade, ativa algo dentro. E que o verdadeiro trabalho não é mudar o que está ao redor, mas transformar o que acontece dentro de você. É nesse ponto que o automático perde força e a consciência assume o volante. Você passa a se relacionar melhor com os outros, mas principalmente com você, porque não está mais brigando consigo, nem se sentindo um refém das suas emoções. Você se escuta mais, se respeita mais. E isso te dá segurança para agir com autenticidade e não mais baseado no medo ou na defesa. A PNL te convida a ser o autor da sua história, reescrevendo cenas internas que antes pareciam imutáveis. E sabe o mais interessante? Você não precisa reviver traumas ou se perder no passado. Basta compreender o que sente no presente e mudar a estrutura interna disso com técnicas específicas. Isso é libertador. Cada nova percepção que você tem é como se fosse uma chave.
uma chave que abre uma nova possibilidade. E à medida que você desbloqueia essas portas internas, novas formas de agir surgem naturalmente. Você não força a mudança, ela se torna um reflexo da sua nova forma de pensar. Mudar suas respostas automáticas não é sobre controlar tudo, mas sobre se permitir escolher com mais clareza. É sair da repetição inconsciente e entrar na criação consciente. Isso não exige perfeição, exige presença. E quanto mais presente você está, mais dono de si se torna. Essa jornada é como afinar um instrumento. No início, exige paciência, mas aos poucos você começa a ouvir a diferença no som. Sua vida ganha uma harmonia diferente. E até as situações mais difíceis se tornam oportunidades de fortalecimento emocional. Não importa onde você esteja hoje, o que importa é reconhecer que é possível mudar. Você só precisa dar o primeiro passo, e esse passo pode ser agora, simplesmente decidindo que não vai mais viver no automático, que vai se permitir aprender, questionar e crescer. A sua mente é moldável, ela se transforma conforme você transforma o modo de pensar e sentir. Isso significa que você pode treinar novas rotas mentais, como quem traça um novo caminho para chegar em um destino melhor, e a PNL é o mapa que te ajuda nessa jornada. Tudo começa com uma escolha. E pode parecer pequena, como respirar fundo antes de responder, como observar antes de julgar. Mas essas pequenas atitudes, feitas repetidamente, mudam tudo. Elas te reposicionam diante da vida. A mudança real acontece quando você se dá conta de que não precisa mais repetir os velhos scripts, que pode criar um novo enredo mais leve, mais consciente, mais alinhado com sua verdade. E esse novo enredo começa com um simples passo: parar de reagir no automático. Agora que você chegou até aqui, eu te convido a experimentar esse novo olhar. Comece prestando atenção às suas reações, observe os padrões, questione suas emoções e, acima de tudo, tenha paciência com você. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas ela começa no exato momento em que você escolhe mudar. Você já parou para pensar em quantas decisões toma no automático todos os dias, sem nem perceber? Desde as pequenas escolhas até aquelas que moldam seu futuro. E o mais curioso, muitas delas nem são realmente suas. São respostas herdadas, condicionadas, aprendidas. Mas e se você pudesse recuperar o controle? Imagina poder olhar para uma situação que antes te desestabilizava e, em vez de repetir o velho padrão, simplesmente reagir de forma nova, leve, poderosa. Isso não é sorte, é treino mental. É você reconectando com a sua liberdade interna de escolha que sempre esteve aí, só precisava ser despertada. Talvez você ache que mudar é difícil ou que isso leva tempo demais. Mas o que te impede de transformar algo hoje não é o tempo, é a falta de consciência sobre o que precisa ser mudado. E quando a consciência chega, tudo se ilumina: padrões, repetições, gatilhos. A chave está em enxergar o que sempre esteve escondido. Existe um momento em que algo dentro de você simplesmente muda. Não porque alguém mandou, mas porque você sente que já não cabe mais naquele papel antigo. É como trocar de pele, abandonar um comportamento que já não faz sentido. E quando essa virada acontece, não tem mais como voltar. Seu cérebro ama repetir, ele se sente seguro no conhecido, mesmo que isso esteja te machucando. Por isso, reprogramar não é só aprender o novo, é ensinar sua mente a confiar no desconhecido, a se abrir para o diferente. E aí, a mágica acontece, você começa a reagir com mais calma, mais clareza, mais verdade. Cada vez que você se observa antes de reagir, você quebra um ciclo que talvez se repita há anos. Esse momento, por mais sutil que pareça, é revolucionário. É ali que você planta a semente da mudança. Uma semente que, regada com intenção e prática, cresce e transforma sua vida inteira. O mais surpreendente é perceber que o mundo ao seu redor começa a mudar também. As pessoas passam a te tratar diferente porque sua energia mudou. E isso não tem a ver com mágica, tem a ver com coerência interna. Quando você muda por dentro, tudo fora começa a se alinhar. Você não precisa esperar uma crise ou um colapso para começar essa transformação.
Pode começar agora, com o que você tem, exatamente onde está, porque o ponto de partida nunca é o lugar perfeito, é o seu agora, é a sua escolha de hoje, e isso já é suficiente para criar um novo caminho. É libertador saber que você não está preso ao que viveu, que pode sim sair do padrão de reatividade que te limita e acessar uma versão mais lúcida de si mesmo. É uma sensação de leveza, como se você finalmente respirasse com profundidade depois de muito tempo se sufocando com velhos hábitos. E quanto mais você se compromete com essa jornada, mais natural ela se torna. A resistência que existia no início vai diminuindo, e no lugar dela surge curiosidade, leveza e, principalmente, confiança. Confiança em você, na sua capacidade de escolher, de mudar, de se reinventar quantas vezes forem necessárias. Gratidão por ter chegado até aqui e dedicar esse tempo a você. Se esse conteúdo fez sentido, se algo despertou aí dentro ou até mesmo gerou dúvidas, compartilhe com a gente nos comentários. Sua participação é essencial e pode até inspirar outras pessoas que também buscam sair do automático. Deixe a sua pergunta, sua experiência ou aquele insight que surgiu durante a leitura. Eu estou aqui para continuar essa conversa com você. E se quiser caminhar junto nessa jornada de autoconhecimento e transformação com a PNL, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo e continua alimentando sua mente com reflexões que te colocam no controle da sua própria história. Vamos juntos evoluir, crescer e reprogramar tudo o que for preciso. Até o próximo conteúdo!